Olá, amigo enxadrista. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, do Clube Xadrez Online, e esta é mais uma videoaula. Bom, o assunto de hoje é um assunto bastante interessante e profundo também. Nós vamos falar sobre análise com foco no cálculo. Vários autores trabalharam já com essa ideia, de desenvolver teorias, processos que ajudem a gente a tomar a decisão quando a posição tiver que fazer uma análise, que é uma coisa mais geral da partida, e quando a gente tiver que tomar uma decisão mais no campo do cálculo, que é algo mais concreto. Então, geralmente a gente faz aquela análise que é mais abstrata, é mais geral, e depois nós vamos tentar fazer uma ação ali, encontrar uma sequência de lances para exatamente cumprir aquela análise que nós fizemos. Decidido o que fazer, nós vamos ver a melhor forma de conduzir as peças para aquela análise. Bom, basicamente, 4 autores trabalharam essa ideia do cálculo e da análise. Eu já fiz uma videoaula do Agard, Cálculo segundo Agard, que é o do livro dele sobre o processo exatamente de tomada de decisão quando a posição está mais concreta, quando você tem que fazer cálculo mesmo, ou seja, chama Calculation o livro dele. Em espanhol teve a tradução de Maestria do Cálculo e foi publicado salvo engano, pela editora Chesse, espanhola, do Alfonso Homero Holmes. Bom, eu tive acesso ao livro Calculation, que é a versão em inglês. Bom, e nós tivemos também mais 3 autores, a base está em Kotov, do Pense como um grande mestre, e mais Dvoretsky, do Analítico Manual, e o Dorfman, em seus 2 livros, O Método em Xadrez e também O Momento Crítico. Bom, esta então é a segunda videoaula que eu estou fazendo sobre o assunto. Já fiz a do Agard, esta agora eu vou fazer sobre Kotov, e depois nós ainda temos Dvoretsky, especialmente ali focando as jogadas candidatos, lances candidatos, e nós vamos finalizar essa série de 4 vídeos sobre análise / cálculo com o Dorfman. Bom, essa posição aí não tem nada, Só tem os reis, mas é que eu quero ilustrar para vocês e para deixar em PGN, porque se eu for ilustrar sem os reis, eu tenho que passar para gráfico, para JPG, e aí vai ficar um pouco diferente aquela sequência que eu tenho que mandar para vocês. Então, eu coloquei 12 posições, elas estão separadas depois do material de apoio, e coloquei também num arquivo único as 12 posições, que é o que nós vamos trabalhar nesta videoaula, baseado então nos estudos do Kotov. Eu coloquei essa posição aqui para mostrar para vocês que o Kotov ele falou de 3 tipos de cálculo. Na realidade, o Kotov meio que abriu as cortinas sobre o processo de análise e de cálculo. Não havia até Kotov teorias assim muito profundas. Às vezes existia análises feitas em livros, mas comentando uma partida, às vezes era um capítulo de um livro, mas nada específico, muito profundo sobre uma teoria de cálculo. Imagina o seguinte, até então o cálculo era uma terra sem lei. O processo de análise era muito artesanal, era muito assim, no processo de tentativa-erro mesmo, sem muita fundamentação científica, sem muita fundamentação teórica. Era uma terra sem lei, praticamente ninguém havia aprofundado nisso, e de repente chega o Kotov e lança um livro, a trilogia dele, Pense como Grande Mestre, Treine como Grande Mestre e Jogue como Grande Mestre. Impossível não ser grande mestre se você se preparar da forma que ele falou, Você joga como grande mestre, você treina como grande mestre e você também pensa como grande mestre. Bom, mas então no livro Pense, ele traz lá a que a gente chama árvore de Kotov, árvore do cálculo, árvore da análise. Ele compara o cálculo, a parte de análise, como se fosse uma árvore e ele dá 3 possibilidades. Então ele fala em um cálculo mais profundo, que ele tratou de chamar de tronco, ou seja, tem a profundidade, mas não tem a variedade. O cálculo arbusto é o que tem a variedade, mas não tem a profundidade. E aí ele botou o cálculo super difícil, que é o cálculo à margem, porque une as duas coisas. Você tem a profundidade e você tem a variedade.
Bom, imagina você, pelo menos os meus alunos sempre falam que é assim que eles fazem. Imagina você num torneio pensado e de repente numa dada posição você está em dúvida entre 4 lances. Então, lances A, B, C e D. Aí você olha o A, calcula um cadinho ali, uns 5 minutos, não chega a uma conclusão se a variante A é boa ou não. Ah, quer saber de uma coisa? Vou para B. Aí você passa a calcular o B depois de 10 minutos. Puxa vida, hoje está difícil. Também não consegui chegar a uma conclusão. Bom, vou para o C, deixo o A e o B, vou para o C agora. Tá ok. Aí no C, o que, que acontece? Você analisa. Ih, aqui eu vou levar mate. Pronto, o C excluiu. E no D, você tem a possibilidade de sacrificar um peão e não sabe se aquilo vai dar compensação ou não, fica calculando ali. De repente você olha o relógio, nossa, 25 minutos já se passaram daquele tempo que você ficou calculando ali. Patinando, né? Não sei se seria bem o termo certo, calculando, que você fica patinando. Vai para o A, vai para o B. O C você já disse que não, né? Você já chegou a uma definição que não dá. O D, aí volta para o B, depois para o A. Aí olha o relógio, 25 minutos. Quer saber de uma coisa? Vou jogar rei H1, rei H8, faço uma jogada de segurança aqui que não compromete a posição e segue a vida. Ou seja, às vezes a posição tinha algo até muito bom e você não conseguiu organizar, isso chama organizar o cálculo. Você dá uma lógica, um processo de pensamento que te permita uma conclusão do cálculo. E tem um negócio interessante, depois que você termina, é como se fosse um filtro, né? Você faz ali aquela análise, depois que você termina aquela jogada que você escolheu, antes de fazer a jogada, tem que fazer o recálculo. Aí você calcula só em cima dela para ver se realmente não deixou nada. Porque muitas vezes no processo de seleção você escolhe uma, beleza. Só que aí depois depois de feito o lance, nossa, eu não aprofundei o tanto que deveria. Ó, tinha um furo. Então, depois que você definiu o lance, você ainda faz o recálculo. Isso ajuda muito, mas ajuda muito a corrigir aquelas pequenas falhas de cálculo. Às vezes você faz um cálculo de 5 lances, no lance 3 está perdendo uma peça e no processo de cálculo mais superficial você não viu, porque você estava calculando em meio a outras variantes. Quando você foca só numa, acha que aquela realmente é a boa, você também tem essa facilidade, né, de focar nela e aí fica mais fácil para você checar se aquilo pode ou se não pode, se ela é boa ou não, porque agora você trabalha só com uma variante, você já definiu qual e já eliminou as outras. Um outro detalhe que eu gostaria de comentar antes de entrar especificamente na obra do Kotov é sobre o lance intuitivo. O lance intuitivo é aquele lance que basicamente carrega um conhecimento anterior. Por quê? Porque eu bato o olho na posição, parece que eu já sei o que fazer. Por que eu vou calcular se eu estou olhando ali a bispo B5? Ah, tá, mas vamos checar se o bispo B5 pode ou não? Porque às vezes o bispo B5 parece ser bom. O lance intuitivo certamente é uma posição próxima àquela ali que você já viu, né? Ou às vezes, se for uma posição de abertura, ou às vezes até algum final, cair um final teórico, alguma posição exatamente igual àquela que você estudou. O que vai acontecer então? Aquela jogada, eu geralmente coloco no meu processo de seleção de lances como a primeira, como a variante A. Porque eu respeito muito a jogada candidata intuitiva. Por quê? Porque ela faz parte de um processo de experiência do jogador. Então, provavelmente, ele já viu alguma posição parecida. Porque como que funciona a mente da gente? Você pega um conhecimento anterior, próximo àquele, que o xadrez dificilmente as posições se repetem. A não ser alguma coisa de abertura, lá no final, às vezes algum final mais teórico, né? Conhecido já de livro, que tem poucas peças, às vezes encaixa exatamente aquela posição que você estudou. Mas no meio jogo é de uma riqueza enorme, as possibilidades são quase infinitas. Dificilmente você vai conseguir decorar uma posição e aquela posição se repete. Por isso que a gente trabalha em xadrez com desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo só tem que partir do processo de entendimento, da parte conceitual. Não adianta, o que a gente repete não são posições, são padrões. Ou seja, naquela posição, naquela configuração de peças, a ideia é atacar na área da dama. Então o que você repetiu não é exatamente a colocação exata das peças.
e sim o padrão atacado na ala da dama. Então, o que repete geralmente é o padrão e não exatamente a formação das peças. Bom, então, muita atenção ao lance intuitivo, aquela jogada que você bate o olho na posição e já acredita que é a jogada. Você deve valorizar essa jogada, mas não pode confiar cegamente nela. Por isso que você passa pelo crivo do quê? Do cálculo. Ou seja, através da razão pura ali, você vai checar se aquilo pode ou se não pode. Bom, voltando então ao Kotov, imagina uma terra sem lei que não tem nada, de repente o cara fala, é assim que analisa, é assim que calcula. Obviamente que é alguma coisa ainda muito rudimentar, né? Segundo o que evoluiu a teoria depois, que outros autores foram ali abastecer desse conteúdo. E depois, né, agregaram, colocaram outras coisas em cima. Ampliou aquele conhecimento inicial. Mas a base está em Kotov. Eu, quando falo do pilar análise com foco no cálculo, sempre, mas sempre eu começo com Kotov com os meus alunos. Porque é a base, você tem que mostrar a base, depois você vai mostrando como houve desenvolvimento. Ok? Então, olha só. Segundo Kotov, havia 3 tipos de cálculo. Então, lá no livro dele, Pense como Grande Mestre. Então, toda vez que você vai calcular, geralmente tem esses 3 tipos. Esta setinha bonitinha que eu coloquei aqui é para mostrar para vocês que existe um tipo de cálculo chamado tronco. Tá vendo que não houve variações. Foi uma reta. Imagina uma estrada longa, ou seja, não tem trevo. É difícil você olha lá, é difícil ver o que tem lá na frente. Pode ter um buraco, pode ter uma vaquinha, pode ter uma neblina, pode ter um acidente e a estrada está bloqueada, que está longe, está difícil você ver. Mas em termos de você se perder de estrada A e estrada B, não tem, porque só tem uma estrada, pelo menos de estrada principal. Então, o que acontece? No cálculo tronco, a dificuldade não está no processo de selecionar as variantes, porque a variante é única. A questão é de você ver se lá na frente aquilo dá certo ou não. Vamos imaginar que você queira sacrificar uma peça sua. Ok. Aí você calcula que 7 lances à frente você vai dar mate no seu adversário. Opa, 7 lances à frente é cálculo de GM, hein? Eu falo com os alunos que, é claro que isso não é formal, mas divida o cálculo em 3. Cálculo de curto prazo, 1 ou 2 lances. Cálculo de médio prazo, 3 ou 4 lances. E cálculo de longo prazo, 5 lances ou mais. Então essa é uma divisão meramente didática minha, de professor, e vocês não vão encontrar isso em livro. Mas facilita na hora de entender como que funciona o processo de cálculo de curto, médio e longo prazo. Obviamente, à medida que vai aumentando, né, o número de lances, vai aumentando a dificuldade, ok? Então aqui, o que nós temos? Nós temos um cálculo longo. Nesse exemplo que eu falei de sacrificar uma peça para dar mate, lá, uma combinação para dar mate no 7º lance, pode ser que às vezes no 5º lance você não saiba o que fazer e acha que a posição não tem nada. E de repente você não faz a jogada de sacrifício porque você acha que no 5º lance não tem nada. Mas, digamos assim, se você chegasse ao final em 7 lances, você veria que de fato aquilo pode, aquilo funciona. Muitas das vezes, essas paradas que nós damos, que a gente não consegue seguir o cálculo, é que tem a jogada que a gente chama de... É como se fosse uma jogada de preparação. Você, por exemplo, dá um cheque no adversário, a jogada forçada. Você ameaça a peça do adversário. Mas você jogar uma torre, não ameaçou nada, para depois você jogar essa torre de novo e ameaçar alguma coisa, é a jogada de preparação. Então, no meio de uma sequência forçada, pode ter algum lance não forçado que dificulta para a gente. Faz parte da linha principal, é verdade. Mas pelo fato de não ameaçar a peça diretamente, de não dar cheque, né, de não criar ameaças imediatas, a mente da gente parece que tem mais dificuldade para poder trabalhar essas posições. Então, a dificuldade do cálculo tronco. Imagina a árvore, não tem galho saindo ali do lado, né? Então aquele é o tronco da árvore. Por isso que ele chamou de tronco. Perfeito? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a próxima posição, tá? E vou mostrar para vocês uma outra possibilidade de cálculo que ele falou.
Então é análise barra cálculo, tá, pessoal? Ou seja, lembrando a análise mais abstrata, né? Mais do ponto de vista até às vezes estratégico, e o cálculo mais concreto, ou seja, colocando até sob um ponto de vista de uma ação para cumprir a análise, né? Então, vamos imaginar que a nossa posição tenha opção A, B, C e D. Quando vocês ouvem a expressão lances candidatos, de cara vocês já lembram. Dvoretsky, tudo bem. Dvoretsky, em vários livros, ele citou, desenvolveu a teoria dele em cima disso e tal. Mas, na realidade, o próprio Dvoretsky fala, né, no Analítico Manual, que a expressão lance candidato foi criada pelo Kotov. E, basicamente, nesse cálculo aqui que ele chamou de arbusto. Imagina eu, quando era criancinha, faz muito tempo, né? Quando era criancinha, quando era jovem. Então, hoje eu moro em São Sebastião do Paraíso, mas nessa época eu morava em uma cidadezinha, menor que aqui, que é a cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos, e essa cidade chama Cássia. Lá que eu comecei a jogar xadrez e tal, 18 mil habitantes. Mas depois que a gente passava pela missa ali e tal, a gente ia passear na praça. E essas praças de cidade pequena tem muito essas arvorezinhas que a gente chama de arbustos. São árvores pequenininhas e ali você tem aquele monte de galhos. O Kotov pegou desse exemplo, né, para poder ilustrar esse tipo de cálculo, que tem muitas variantes, mas todas lances curtos, todas com lances curtos. Por exemplo, curto prazo, 1 ou 2 lances, ou às vezes até médio prazo, 3 ou 4 lances. Então, rapidinho você define se aquele lance pode ou não pode. Mas onde é que então está o processo de dificuldade? O processo de dificuldade está onde? Na questão da escolha. Você pode deixar alguma variante de fora. Se na profundidade o difícil é ver lá na frente, né, porque é longa a sequência, na variedade pode ficar no processo de escolha o lance bom de fora. Então você escolhe 4, às vezes precisava, sei lá, escolher 5, ou escolher uma sequência ali que é muito ruim, teria uma outra melhor para você colocar no lugar. Eu falo, geralmente, em palestras, em cursos e tal, falando sobre esse tema análise e cálculo, para trabalhar com 3 variações, 5 no máximo, quando você tiver que selecionar uma quantidade, depende o tempo que você tem disponível. Mas uma filtragem legal seria entre 3 e 5 variantes. Mínimo de 3 e máximo de 5. É um bom kit de variantes para você estudar aquelas posições mais críticas ali. Gente, a gente está falando de xadrez pensado, tá? O xadrez rápido, o xadrez blitz, dificilmente você vai fazer jogadas candidatas, né? Você vai ver o tipo de cálculo que tem, né? Tudo muito mais imediato. Isso é o cálculo mais profundo, é cálculo que a gente ensina para xadrez pensado, né? Imagina uma partida de 1h30 para cada lado com 30 de acréscimo, que é o padrão para valer rating feed, né? O rate internacional. Ou então 1 hora para cada lado, se o torneio tem jogadores até 2.200, com 30 de acréscimo. Então, as partidas duram aí 3 horas, nesse segundo caso, às vezes 4 horas, porque é aquele tempo mais o acréscimo, né? Toda vez que você toca o relógio, você ganha 30 segundos. Então, numa partida entre 3 e 4 horas, dá para fazer umas 3 paradinhas ali, de 10, 15 minutos. Sabe quando a gente está acompanhando a partida, às vezes pela internet, e de repente o jogador para. Você olha a imagem, o cara está dormindo, né? Porque ele está ali refletindo, pensando. E é engraçado que cada jogador tem um jeito de pensar, né? Tem uns que olham para cima assim, né? E fica ali calculando. Outros para frente, né? Distante, parece que o cara está no outro mundo. E outros olhando o tabuleiro, né? Então, cada um do seu jeito, eles estão buscando, se a posição está mais complexa, às vezes é um cálculo puro mesmo, né? Ou às vezes é mais uma questão de avaliação de posição, de plano para os próximos lances. Então, às vezes o cara faz uma parada, mas depois ele faz 5, 10, 15 lances mais rápidos. Por quê? Porque ele já montou uma ação ali, ele montou o plano e o que ele vai fazer os lances seguintes. Ele já sabe mais ou menos para onde tem que caminhar com as peças, para onde tem que jogar essas peças. Então, às vezes, essas paradas
2, 3 paradas numa partida, é importante então para você fazer um balanço da posição ali e ver o que você vai fazer em seguida, tá? Então o Kotov falou desse cálculo arbusto, né? Que eu havia dito a vocês, da árvorezinha pequenininha com muitos galhos. Então a árvore é pequena, por isso são poucos lances, e muitos galhos, então porque tem a variedade. Então por isso que ele usou o arbusto para poder falar desse tipo de cálculo. Então, 1, 2 lances, né, às vezes 3, você já define se aquilo pode ou não pode. Isso aqui é como se o contador estivesse analisando, por exemplo, 4/2. Ele está analisando 4 variantes, 2 lances à frente. No exemplo anterior que eu falei de 7 lances, está analisando 1/7. Ele está analisando uma variante, 7 lances à frente. E agora eu vou passar o que ele chamou de ramagem. Então, eu vou sair deste diagrama e aí vou para o próximo. Então, ele chamou de ramagem. Imagina você está vindo ali com um cálculo tronco. Pronto. Então, está tudo fácil, está tudo bonitinho, não tem muita variação. Você ameaça uma peça, o adversário tira. Isso você calculando, né? Você ameaça mate, ele defende. Está tudo indo muito bem. Mas, de repente, surge uma sequência para cá e surge uma outra para cá. Ou seja, é como se fosse A e B. Você começou com o tronco, mas de repente é como se tivesse virado um arbusto, porque agora tem variação. Na realidade, a ramagem vocês já entenderam, né? Que é o tronco mais o arbusto. Ou seja, uniu as duas coisas. Tem a variedade e tem a profundidade. Aí a gente está até feliz, mas só dividiu em A e B, tudo bem. A e B, tudo bem. Aí você fala assim, meu Deus, de repente tem o A1, o A2 e o A3. Uau, tá difícil. E aí, meu Deus, tem o B1 e o B2. Então, a coisa fica complexa. Imagina uma árvore, né? Onde você está subindo ali com o tronco, de repente sai um galho para um lado e sai um galho para o outro. De repente tem um monte de galinhas, mais as folhas, mais os frutos. E aquilo vira, no nosso exemplo aqui, uma zorra danada para poder calcular, né? Para você organizar esse cálculo. Então é essa dificuldade que ele falou. Por exemplo, imagina uma posição onde você analise 2/6, por exemplo. Você está analisando duas variantes, 6 lances à frente, mas dentro de cada um desses ainda tem ali, né, umas sublinhas, ainda tem alguma coisa para você analisar. Como esse caso que eu falei aqui, do A1, do A2, do A3, do B1, do B2, quando não tem alguma coisa mais ainda, né? Que a gente pode imaginar que aqui ainda gere mais coisas. O A1 pode gerar o A1 e o A12, né? E aí a coisa fica gigantesca. Mas há procedimentos, então, que a gente trabalha para poder facilitar a organização. Guarda esse termo. Organizar o cálculo. Este é o segredo. Outra coisa que tem que guardar. Exercitar o cálculo. Então, basicamente, para você melhorar o seu cálculo, você trabalha com duas palavrinhas mágicas. Organizar e exercitar. O organizar é exatamente esse processo teórico que vai encaixar. Nós estamos trabalhando com uma série de 4 vídeos. Este é Kotov, eu já fiz do Agard. Nós ainda temos Dvoretsky e temos também o Dorfman. Então, quando você encaixar um desses pensadores, um desses teóricos, né, porque são teorias diferentes, mesmo o Dvoretsky, que pegou a base lá, com as jogadas candidatas, ele tem um processo de pensamento diferente, né, porque ele abasteceu ali, mas, por exemplo, ele é muito mais flexível. O Kotov, porque era uma coisa sem lei, ele teve que colocar a regra, né? Imagina o mundo não tem lei nenhuma, de repente vem os 10 mandamentos. Opa, e já facilitou, né? Tem uma lei, tem uma ordem agora. Aquilo pode ser meio rígido, né? Depois você pode atualizar aquilo, mas na realidade houve uma ordem. A grande crítica, né, dos jogadores ao Kotov é que ele não foi flexível, né, na teoria dele. Por exemplo, o Dvoretsky já fala que do A e do B você pode ter
Então você está analisando A, B, C, D. Joia, 4. Aí quando você olha o A e o B, surge uma nova ideia. Aí isso vira E. Ou seja, você pode, então, ser flexível. E no caso do Kotov, como ele estava trazendo algo ali para disciplinar o cálculo, ele falava, você tem que olhar o A, depois você vai para o B, depois para o C, depois para o D. Então você tem que ver se aquilo pode ou não pode. Já o Dvorak já foi muito mais flexível, né? Já explicou que tem que olhar as jogadas forçadas primeiro e várias outras coisas. Quem leu, né, o analítico manual sabe, né, que ele não fica só nas jogadas candidatas, nos lances candidatos, a teoria dele é muito mais profunda. Então, quando você encaixar num desses teóricos, né, caso você encontre, né, consonância com as suas ideias em relação a esses pensadores, aí você tem a parte de quê? De método. Você adotou um método ali, né, de análise barra cálculo, beleza. Agora você tem que exercitar esse método, por isso o exercício. Então, você organiza o seu cálculo, aí escolhe um dos 4. Este é um que eu estou apresentando para vocês. Depois, vocês trabalham com a parte de exercício. O próprio Agard, o próprio Dvoretsky, esses autores modernos, eles trabalham sempre com essa ideia, capítulo mais exercício. Ou seja, teoria mais exercício, teoria mais exercício. Porque você tem que mastigar aquela teoria. E tem coisa realmente profunda lá, às vezes tem uma análise de uma página ali, né? Mas tudo é devagarinho. Você começa analisando, por exemplo, um cálculo de curto prazo, já está bom, você não está pendurando peça em 1 e 2 lances, o adversário está dando peça para você em 1 e 2 lances, você está vendo. Então, a gente às vezes tem aquela fantasia, né, de analisar, nossa, 5 lances à frente, 10 lances à frente. Tá, mas de repente um lance está perdendo peça, 2 lances está perdendo peça. O adversário deu uma peça para você em 3 lances, uma sequência de 3 lances você levava uma peça dele, a gente não vê. Ou seja, a gente está pensando lá na frente, mas está esquecendo agora. O cálculo de curto prazo, dependendo do nível que você está, é muito mais importante que o cálculo de longo prazo. Não adianta ficar pensando lá na frente, sendo que o problema é aqui. Então, se o seu cálculo de curto prazo já está bom, beleza. Agora vamos lá para o médio prazo, para o longo prazo. Se está falhando o cálculo de curto prazo, não é feio estudar. Brancas jogam e ganham, pretas jogam e ganham. Brancas jogam e dão mate em 2, por exemplo, pretas jogam e dão mate em 2. Com isso você exercita o seu cálculo. Há um material muito legal, acho que saiu dezembro de 2014, salvo engano, essa edição. É a 5ª edição, é a Enciclopédia de Combinações da Chess Informant, lá da Sérvia. Né? Existe ele digital, existe ele também em formato impresso. Né? Aí você trabalha com 2 possibilidades. Você trabalha com tema, então você olha a posição, é uma combinação. Então você descobre o tema ali, né? E você tem a possibilidade por nível também. Então as obras trabalham muito com essa ideia de ver o que está se passando em termos de cálculo, né? Por exemplo, se você for usar tática para treinar seu cálculo, primeiro descubra o tema tático que está envolvendo ali. Geralmente tem mais de um tema, tem o que a gente chama de tema mãe, né? O tema dominante, e em cima dele você começa a calcular. E comece com os curtinhos, né? 1, 2, 3 lances, de repente você está vendo 5, 7, 10 lances à frente de forma muito natural, mas tudo é um exercício. É claro, gente, que não é uma conta exata, como eu vou falar agora para vocês. Mas imagina, por exemplo, que um grande mestre já estudou na vida dele 50 mil posições, de tática mesmo, né? Porque ele vê ali o tema e depois ele faz o cálculo. Já que isso é uma aula de cálculo, a tática é o que mais a gente usa para desenvolver o cálculo, né? Que lida com visualização de tabuleiro, de conjugação de peças. Você pega uma peça com outra para combinar por uma finalidade comum, no caso, ganhar uma peça do adversário, dar um mate. E suponhamos que um grande mestre tenha estudado 50 mil posições. Um mestre nacional, suponhamos que ele tenha estudado 20 mil posições. Então, quando um grande mestre olha a mesma posição que o mestre nacional, digamos, a capacidade dele, né, como ele tem uma informação anterior, os padrões, os recursos para ele são maiores.
Suponhamos aí que o mestre da FIDE tem estudado 5.000. Suponhamos que o mestre nacional, no meu caso, tem estudado 1.000. Ó, eu garanto que eu estudei mais de 1.000, viu? Então, os recursos mentais são menores, porque você tem menos padrões. Então, quanto mais posições você estudar, mais facilidade para você identificar aquela posição e descobrir um padrão que tem ali em cima, ok? Então, agora nós vamos para a parte prática mesmo. Eu mostrei a teoria, né? Falei do tronco, falei do arbusto, falei da ramagem. Agora vamos ver na prática como que isso funciona. Vou pegar o próximo diagrama. Então, nesse diagrama aí, a partir de 1912, as más línguas, quer dizer, as boas línguas, dizem que esse jogo aí ele foi montado, combinado entre os dois jogadores, mas a partir de Edward Lasker e Sir George Thomas, que isso é um jogo casual, um jogo amistoso. Então, como não é um jogo oficial, difícil a gente saber, né, se isso foi combinado ou não. Bom, combinado ou não, a combinação é muito bonita e aqui a gente ilustra, mas muito bem, o cálculo que a gente chama de tronco.